Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa super quarta-feira, agora 15 de junho, agora na Espanha, 20 horas e 31 minutos, no Brasil, 15 e 31 da tarde. Bem, gente, a BTC está digerindo essa notícia do Federal Reserve, no sentido de aumentar a taxa básica de juros em 0,75%, prospectando um aumento até o final do ano de 2022 em 3,4%, a taxa básica de juros. Então, até o final do ano, 3,5%, a taxa ainda vai ficar num patamar de juros reais negativados, já que a inflação está acima de 8%, e a taxa básica em 3 e pouco, então o juro real ainda vai estar em torno de menos 5%. Mas já é uma reação a essa mega pressão inflacionária. A BTC basicamente no nosso está respeitando aqui no nosso gráfico diário o suporte representado pelo topo da corrida de touros 2017-2018 em 1420, foi o topo da BTC, desculpa, em 20 mil dólares, 1420 foi o topo da Ethereum em 20 mil dólares, ou seja, a gente bateu basicamente aqui nesse suporte que é poderosíssimo, fizemos a mínima em 20.111 e o topo de 2017 2018 está em 20 mil dólares. Em algumas exchanges ficou em 19.800 e pouco, mas em boa parte das exchanges de futuros chegou a bater 20 mil dólares em dezembro de 2017. E é esse patamar, que é o topo do último ciclo, que está servindo de suporte agora para a BTC. No nosso gráfico semanal, ancorado pela MM200, vocês vejam que a gente ainda está abaixo da MM200 no semanal, que está em 22.268, a BTC agora em 20.517, só que lembrando que esse candle aqui no semanal termina a plotagem dele no próximo domingo, de domingo para segunda, ou seja, ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte. É possível que esse patamar retorne para cima da MM200. Se a gente formar um corpo real de candle inteiro aqui para baixo, a gente com certeza vai ter que encarar a resistência imposta por esse antigo suporte, sempre testado e respeitado, desde que essa métrica foi plotada aqui na TradingView desde 2014. Ou seja, é um suporte que a gente efetivamente não pode perder e eu acho que a gente não vai perder. Na nossa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial, a gente está ameaçando perder. Boa parte do corpo real já está abaixo da última lower. Vamos ver como a plotagem desse candle aqui no semanal vai se comportar. Se efetivamente a gente perder, vai ser a primeira vez desde que a grade foi plotada lá em 2013 que efetivamente a BTC perde esse referencial, esse suporte. Vamos ver como esse candle vai se desdobrar até o fechamento dele. Gente, tem muita coisa por trás dessa volatilidade da BTC, desse teste, desses suportes muito importantes. Não só o aumento da taxa básica de juros, que agora o Banco Central prognostica para ficar em torno de 3,4% até o final do ano, numa sequência de aumentos agora mais agressiva. Cada aumento agora vai ficar em 0,75. O mercado meio que já tinha digerido isso nos pregões anteriores, mas o fato é que tem outros fatores influenciando esse comportamento da BTC. Agora, o congelamento de saques pela Celsius Network colocou os formuladores de políticas econômicas dos Estados Unidos em alerta máximo, justamente porque há um efeito dominó, um contágio sistêmico, já que a Celsius Network ela baseou a alavancagem dela no recibo de depósitos de ETH estaqueadas na Beacon Chain, que é a primeira fase da migração do consenso de Proof of Work para Proof of Stake na rede Ethereum. O que acontece com os recibos de depósitos de ETH estaqueadas na Lido Finance? A Lido Finance criou um token que é o STETH, que funciona como uma espécie de recibo para as ETHs estaqueadas
no smart contract disponibilizado pela Ethereum Foundation para que os eventuais interessados que não tivessem as 32 ETHs mínimas necessárias para essa transferência pudessem participar de piscinas junto à Lido Finance e participar dessa primeira fase do Proof of Stake, que é a Beacon Chain, que com a atualização Hopstein ia formar a fusão dos dois consensos, Proof of Work com Proof of Stake, e numa segunda etapa, a bomba de dificuldade iria desestimular a mineração por Proof of Work, a confirmação dos blocos por prova de trabalho, impondo basicamente o estímulo da confirmação basicamente por Proof of Stake. Essa Difficulty Bomb foi adiada inúmeras vezes, que é ela que na prática vai criar a ETH 2.0 à base de Proof of Stake. Só que acontece que esses atrasos recorrentes acabaram tornando esses recibos de depósitos ativos que circulam sem o acesso à sua garantia subjacente. E a Lido Finance, ela é responsável por mais de 30% de todos os Ethers depositados na Beacon Chain. E são bilhões e bilhões de dólares representativos de milhões e milhões de ETHs estaqueados na Beacon Chain, e isso acabou afetando a liquidez da Celsius Network, já que ela precisava da paridade de 1 para 1 do ST-ETH, que é o recibo de depósito emitido pela Lido Finance, em relação ao ETH. Então a ETH ela caiu bastante, mas vocês vejam que a ST-ETH caiu mais ainda. Um recibo de depósito está $1.028 e a ETH nesse momento está 1.081. Esse despegamento, que chegou a próximo de 8%, é que causou o crash na liquidez da Celsius Network. Isso tudo acendeu um mega alerta entre os formuladores de política econômica nos Estados Unidos, e tudo isso pode causar um efeito cascata, porque existem outras DeFis que dependem da liquidez da Celsius Network. Ou seja, um efeito dominó poderia varrer o mundo cripto, mas parece que a Lido Finance e a Celsius Network estariam em conversação. Só que toda essa sistemática em que a alavancagem de uma DeFi dependendo da liquidez de outra DeFi, num verdadeiro efeito dominó, acendeu um alerta, e é possível que isso seja objeto de regulamentação. E em razão de tudo isso, a BTC ficou um pouco mais volátil que o normal nas últimas horas, não só em função da alteração do nível de agressividade com que as taxas de juros nos Estados Unidos vão subir, mas também em função da possibilidade de que uma série de DeFis em série, ou até CeFis, pudessem perder liquidez e impedir os saques pelos seus usuários, já que os reguladores agora estão diante de um problema próprio do mundo da Decentralized Finance, que eles não têm o menor controle, que é a alavancagem em cima de outras alavancagens. Mas eu ouso afirmar que a própria sistemática das DeFis, ela permite esse tipo de liberdade, no sentido de alavancar operações de outras DeFis, mas o mercado se ajusta. É óbvio que essa quantidade bizarra de ETHs estaqueadas na Beacon Chain pela Lido Finance e a possibilidade de outras exchanges, CeFis ou DeFis, estarem alavancando essa operação, tudo isso é um pouco bizarro, mas cada usuário sabe exatamente, ou pelo menos deveria saber, o que está fazendo. E é óbvio que os reguladores agora, encontrando esse ambiente onde eles mal podem impedir que usuários, inclusive norte-americanos, conectem o seu MetaMask e realizem essa operação, a não ser que eles desliguem todos os computadores do planeta, eles estão tentando, de alguma maneira, equacionar ou pelo menos criar um norte regulatório para que os usuários, nessas situações onde DeFis alavancam operações de outras DeFis ou até CeFis,
ou até chains centralizadas, alertem os usuários no sentido de que eles estão embarcando numa operação que é o objeto de alavancagem de outra DeFi ou CeFi. Ou seja, tudo isso ainda está meio sendo sedimentado ou deglutido pelos reguladores, mas em algum momento o mundo cripto ia ter que se deparar com esse ponto de inflexão que é a regulação, e é bom que isso ocorra agora, já que na próxima pernada da BTC impulsiva, em que ela provavelmente vai ultrapassar o patamar de 100 mil dólares, é recomendável e necessário que haja uma regulação e não esse hiato legislativo que hoje coloca os reguladores numa posição de absoluta insegurança jurídica, tanto que as investidas da SEC, no caso contra a Ripple e agora contra a Binance, fatalmente acabam batendo as portas dos tribunais, justamente porque não há nenhum nível de segurança jurídica nesse ambiente desregulamentado, vamos colocar assim. Tá bom, pessoal, a BTC digerindo agora, subindo bastante, desde que eu comecei a fazer esse vídeo. Eu comecei a fazer o vídeo, estava lá em 20.500, agora está 21.570. Algumas altcoins já estão explodindo, a Kusama subindo 1,57, chegou a cair menos 7, vamos ver a DOT. A DOT nesse momento no nível da estabilidade, chegou a cair mais de 5%, ou seja, a dominância da BTC também caiu bastante, vocês vejam que tombou de 48%, chegou a bater na mínima 45,52,54, ou seja, a BTC nas últimas horas estava literalmente caindo sozinha, algumas altcoins se negavam a cair, e agora com uma eventual pernada impulsiva mais ampla da BTC, se ela efetivamente respeitar esse suporte, pode inaugurar uma alt-season muito interessante. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC. Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.